Nesse vídeo você vai aprender português brasileiro de uma maneira muito prática. Hoje eu vou mostrar para você quais são as principais funções de um telefone celular. O telefone celular é um item que todos nós utilizamos todos os dias. Por isso, eu acredito que esse vídeo é muito importante para você melhorar o seu nível de português. Olá, o meu nome é Tiago, eu sou brasileiro e neste canal eu ajudo você a aprender o português da vida real. É esse português que você vai encontrar ao interagir com um falante nativo do português. Hoje eu quero conversar com você sobre esse item, um aparelho celular. Nós chamamos de telefone celular ou simplesmente celular. Isso no Brasil. Em Portugal eles falam telemóvel. Se você está aprendendo português brasileiro, você vai dizer telefone celular ou celular. O celular tem algumas funções principais. Na minha opinião, a principal dela é fazer e receber ligações. Ligações é o plural de ligação. Repete comigo. Ligação. De novo. Ligação. Eu sei que esse final é um pouco difícil de pronunciar, mas isso é apenas questão de prática. Com o tempo, eu tenho certeza que você irá conseguir. O importante nesse vídeo é você conseguir identificar e aprender os vocabulários que eu vou falar nessa aula para que quando você ouvir em algum lugar, você consiga compreender. Você percebeu que eu coloquei uma correção no vídeo agora há pouco? Eu disse vocabulários, ou seja, isso é plural, não singular. Então, o correto seria eu dizer quando você ouvi-los, é o plural. Se fosse uma única palavra, um único vocabulário, seria correto dizer ouvir. E compreendê-los, plural, singular, compreender. Mas isso é mais uma questão gramatical. Na vida real você vai ouvir pessoas falando na gramática correta, na gramática incorreta, e no final você vai precisar se comunicar com todos. Mas como você está aprendendo, eu prefiro que você aprenda da maneira correta. Vamos continuar o vídeo. Você pode falar tanto ligação ou chamada. A ligação é a maneira mais informal e mais popular de dizer. A chamada seria algo um pouco mais técnico, mas também utilizado. O celular te dá a opção de fazer dois tipos de chamadas: a chamada de voz ou chamada de vídeo. Na chamada de vídeo, você pode ver a pessoa e a pessoa pode ver você. Isso é possível porque a maioria dos celulares hoje em dia tem uma câmera frontal, essa que fica na frente do celular, e uma câmera traseira, a que fica atrás do celular. Normalmente utilizamos a câmera frontal para fazer a chamada de vídeo. Eu, por exemplo, ligo para a minha família toda semana.
Com alguns deles, eu gosto de fazer chamada de vídeo. Você prefere conversar por ligação de voz ou chamada de vídeo? Uma outra função muito importante do celular é receber e enviar mensagens. Existem dois tipos principais de mensagens: a mensagem de texto, aquela que você digita no celular, e a mensagem de áudio, aquela que você grava e envia. Os brasileiros conversam muito pelo celular. Então, quando eles cansam, no caso, quando nós brasileiros cansamos de ficar digitando a mensagem, nós preferimos enviar o áudio. E você prefere conversar por mensagem de texto ou mensagem de áudio? Uma outra função do celular é baixar e instalar aplicativos. E alguns desses aplicativos são aplicativos onde você pode se comunicar, se conectar com outras pessoas ao redor do mundo, com amigos e com familiares. Por exemplo, temos o WhatsApp, o Instagram e o Facebook. Eu sei que para você essa pronúncia pode soar um pouco engraçada, principalmente se você é um falante nativo do inglês. Eu sei que a pronúncia original dessas palavras não é assim, mas no Brasil é assim que nós pronunciamos. Então, se você estiver interagindo com um brasileiro e ele quiser ter o seu contato de WhatsApp, ele vai perguntar: qual é o seu WhatsApp? Ou você tem WhatsApp? Você tem Instagram? Você tem Facebook? Nós perguntamos assim: você tem? E então você coloca a rede social que você quer saber. Você tem Instagram? Uma outra função do celular, essa, na minha opinião, é a favorita das mulheres, é tirar foto. Com a câmera traseira, você pode pedir para alguém tirar sua foto. Por exemplo, vamos imaginar que você está no Brasil a turismo e você está em um ponto turístico muito bonito. Vamos dizer que você está visitando o Cristo Redentor e você vai pedir para alguém tirar uma foto sua para você guardar de recordação. Você vai perguntar à pessoa: com licença, você pode tirar uma foto minha? Aí você vai entregar o seu celular para a pessoa e ela vai tirar uma foto sua. Quando utilizamos a câmera frontal, normalmente tiramos fotos de nós mesmos. Essa foto nós chamamos de selfie. É o mesmo termo em inglês. Você pode tirar uma selfie somente sua, uma selfie com um amigo ou uma selfie com um grupo de pessoas. Normalmente, quem tira selfie é quem tem um braço mais comprido. Eu particularmente não gosto muito de tirar fotos, mas sempre me pedem para ser a pessoa que segura o celular e tira a selfie. Com a câmera, você também pode gravar vídeos para guardar de recordação. Muita gente gosta de gravar vídeos de momentos em família, em amigos, ou quando você vai para uma viagem e quer gravar alguns vídeos e deixar de recordação. Uma outra função do celular hoje em dia
é ver as horas. Hoje, quase ninguém utiliza mais relógio de pulso para ver as horas. O relógio hoje virou um item de moda que você utiliza para ficar com um look, um outfit mais bonito. Bom, aqui nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, olha só, 10h27 da manhã. Então você pode me perguntar, Tiago, que horas são? É assim que nós perguntamos em português. Que horas são? E eu vou responder para você. Deixa eu ver. São 10h27 da manhã. O celular tem uma outra função, que é a lanterna. Hoje em dia ninguém compra mais lanterna, porque praticamente todos os celulares vêm com uma lanterna embutida. Aqui eu conecto os dados móveis do celular, onde eu posso utilizar a internet da minha operadora de telefone celular. E aqui eu posso conectar a uma rede Wi-Fi. Uma outra função que eu utilizo muito do meu celular é alarme. Eu sempre coloco o alarme antes de dormir, quando eu preciso trabalhar no outro dia. E eu gostaria de saber se, assim como eu, você coloca mais de um alarme. Eu vou mostrar para você agora como eu coloco o meu alarme pela manhã. Como eu acordo muito cedo, por volta de 5h30 da manhã, eu tenho medo de não despertar ao ouvir o alarme. Então, eu coloco 3 alarmes. Deixa eu ver aqui o brilho. Ok. Olha, 3 alarmes. Um às 5h33 da manhã, outro 5h35 e outro 5h38. Aqui está desativado. Aqui eu estou ativando os alarmes. Mas eu vou desativar porque eu não quero acordar cedo amanhã. Eu não preciso trabalhar. Esse primeiro alarme, ele é mais suave. Ali onde eu acordo tranquilo. O segundo alarme, ele já é ali intermediário. Nem tão alto, mas nem tão baixo. Agora, o terceiro alarme, esse último, ele é muito alto. É aquele alarme, quando toca eu tomo um susto, eu acordo assustado. Eu odeio esse alarme, mas normalmente eu acordo no primeiro. E agora eu quero saber se realmente você está determinado a aprender português. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa aí nos comentários. Eu irei falar português fluentemente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você e nos vemos em breve. Tchau, tchau!